Bom, pessoal, vamos falar agora do passo 4, para a migração do sistema para a NFE 4.0. E nesse passo 4 a gente vai falar sobre o FCP, Fundos de Combate à Pobreza. Então, na NFE 4.0 foram criados novos campos para receber as informações relacionadas ao Fundo de Combate à Pobreza, nas operações tributadas pelo ICMS, com e sem substituição tributária. Tá? Então, para entender os novos campos que foram criados no layout da NFE 4.0, a gente separou esses novos campos em 3 grupos. Tá? Um primeiro grupo de FCP, um grupo 2 de FCP retido por substituição tributária e um grupo 3 de FCP retido anteriormente por substituição tributária. Tá? Então, no grupo 1, FCP, esse grupo ele é utilizado em todas as operações em que há incidência de ICMS, tá? Com ou sem substituição tributária. Tá? Então, basicamente, o exemplo que eu uso bastante para explicar esse grupo 1, antes da NFE 4.0, tomando como exemplo aqui o caso do Rio de Janeiro, muitos produtos tinham a alíquota de ICMS de 18% e a alíquota do Fundo de Combate à Pobreza de 2%. Né? Então, antes da NFE 4.0, a alíquota de ICMS que era informada na nota fiscal eletrônica era a alíquota cheia, né? Era a soma da alíquota de ICMS mais a alíquota do Fundo de Combate à Pobreza. Então, era informado na nota fiscal eletrônica uma alíquota de ICMS de 20%. A partir aí da NFE 4.0 foram criados campos específicos para o Fundo de Combate à Pobreza. Então, nesse exemplo, de uma operação tributada no Rio de Janeiro, de um produto que tem a incidência do Fundo de Combate à Pobreza com uma alíquota de 2%, a partir da NFE 4.0, eu tenho que informar no campo a alíquota de ICMS o valor de 18%, e o percentual do FCP, do Fundo de Combate à Pobreza, como sendo 2%. Tá? Então, esse aqui é o grupo 1. O grupo 2, ele é utilizado nas operações sujeitas à substituição tributária. Tá? Então, numa operação interna sujeita à substituição tributária, antes da NFE 4.0, eu também já tinha o campo alíquota ICMS-ST, tá? E tomando novamente como exemplo o caso do Rio de Janeiro, né, de um produto com alíquota ICMS de 18% e percentual de Fundo de Combate à Pobreza de 2%, antes da NFE 4.0, essa alíquota de ICMS-ST ela era informada com valor de 20%, né, na geração da nota fiscal em operações com substituição tributária de ICMS. E a partir da NFE 4.0, como foram criados campos específicos para informar o Fundo de Combate à Pobreza retido por substituição tributária, agora eu tenho que separar a alíquota do ICMS substituição tributária passa a ser informada com valor de 18%, nesse exemplo do Rio de Janeiro, e eu tenho um novo campo, que é o percentual do FCP retido por substituição tributária, em que nesse exemplo do Rio de Janeiro eu passo a informar o valor de 2%. Tá? Então, esse aqui é o grupo 2. E o grupo 3, ele é o grupo em que ele é utilizado em casos mais raros aí no dia a dia das indústrias, mas ele é o grupo que, quando eu vou colocar aqui uma situação comum que a gente já observou em algumas situações práticas, mas algumas vezes eu tenho uma indústria que tem um determinado produto que ela compra de uma outra indústria. Esse produto ele vem com substituição tributária de ICMS e ela faz a revenda desse produto. Tá? Então, quando ela faz a revenda desse produto,
algumas unidades da federação, elas obrigam, tá, no momento da geração da NFE, que seja informado o valor do ICMS retido anteriormente por substituição tributária, e agora na NFE 4.0 também o valor do Fundo de Combate à Pobreza retido anteriormente por substituição tributária. Tá? Então esse grupo 3 ele foi criado para atender esse cenário, tá? Basicamente esse cenário de uma empresa em que ela compra um produto sujeito à substituição tributária e ela faz a revenda, né, desse produto, e na nota em que ela faz a venda desse produto, ela tem que destacar o valor do ICMS do Fundo de Combate à Pobreza que foi retido anteriormente no momento da compra desse produto. Tá? Então, voltando aí ao grupo E1, grupo 1, esses campos, esses 3 campos, base, cálculo do FCP, percentual do FCP e valor do FCP, eles passam a ser apresentados nas seguintes situações tributárias de ICMS. 00, tributada integralmente, 10, tributada com ST, 20, tributada com redução de base e cálculo, 51, tributada com diferimento, 70, tributada com redução de base e cálculo e cobrança de ST, e 90, outros. Tá? Então, esses campos passam a ser exibidos nessas situações tributárias de ICMS. A única particularidade aqui é em relação à situação tributária 00, que a situação tributária 00 não tem o campo base de cálculo do FCP. Tá? Não foi previsto no layout da nota fiscal eletrônica, na nota técnica que instituiu a NFE 4.0, não foi prevista a criação desse campo base de cálculo da FCP para a situação tributária 00, tá? Que é tributada integralmente. Então, em termos práticos, né, quando for utilizada essa situação tributária 00, a base de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza ela vai acompanhar a base de cálculo do ICMS. Tá? Basicamente, em termos práticos, é isso que acontece. Tá? E aí, para entender bem esse grupo 1, nada melhor do que um exemplo numérico. Tá? Então, a gente pode ver isso aqui nessa tabela aqui, com antes e depois. Tá? O antes é antes da NFE 4.0 e o depois depois da NFE 4.0. Então, tomando como exemplo aqui uma operação com situação tributária de ICMS 00, tributado integralmente, de um produto com alíquota de ICMS de 18% e percentual de fundo de combate à pobreza de 2%. Tá? Então, antes da NFE 4.0, eu informava a alíquota de ICMS desse produto, o valor de 20%, né? A alíquota cheia, somando a alíquota de ICMS 18% mais o percentual do fundo de 2%. Então, o meu valor de ICMS, considerando esse exemplo hipotético aqui com a base de cálculo de R$1.000, o meu valor de ICMS era R$200. E aí, a partir da NFE 4.0, né, eu tenho um campo específico para informar o valor do FCP, do Fundo de Combate à Pobreza. Então, agora eu tenho que segregar, né, eu tenho que informar o valor de 2% aqui no campo percentual FCP, e aí eu tenho que informar que o valor do FCP é R$20 nesse exemplo, e eu tenho que informar que a minha alíquota de ICMS agora é 18%, e o meu valor de ICMS é 180. Tá? Logicamente, depois da NFE 4.0, somando o valor do ICMS com o valor do FCP, 180 mais 20 dá os mesmos R$200 de ICMS antes da NFE 4.0. Tá? A única diferença, e esse exemplo deixa claro isso, é que agora eu tenho o valor do FCP, ele fica apresentado em um campo à parte que foi criado no layout da NFE 4.0. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o grupo 2, que é o FCP retido por substituição tributária.
Então, nesse grupo 2 aqui foram criados 3 novos campos: a base cálculo do FCP retido por substituição tributária, o percentual do FCP retido por substituição tributária e o valor do FCP retido por substituição tributária. E aí, esses 3 novos campos, eles passam a ser apresentados a partir da NFE 4.0 nas seguintes situações tributárias de ICMS. 10, tributada com ST, 30, isenta ou não tributada e com ST, 70, tributada com redução de base cálculo e cobrança de ST, 90, outros, e também nas situações tributárias de ICMS para as empresas optantes pelo Simples Nacional, 201, tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança de ICMS por substituição tributária, 202, tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança de ICMS por substituição tributária, 203, isenção de ICMS no Simples Nacional e com cobrança de ICMS por substituição tributária, e 900, outros. Tá? Basicamente, todas as situações tributárias de ICMS em que há a incidência de substituição tributária de ICMS, elas passam a ter esses 3 novos campos para que eu também possa segregar, no momento da geração da NFE, a informação do Fundo de Combate à Pobreza retido por substituição tributária. E nada melhor do que um exemplo, né, para deixar claro aí a aplicação desses novos campos. E aí vamos apresentar um exemplo de um produto com valor de R$1.000, com uma alíquota de ICMS de 18%, com um percentual de FCP de 2% e com MVA de 70%. Tá? E aí vamos ver aqui nessa tabela aqui o antes e depois, né? Numa operação interna tributada com substituição tributária. Então, no antes, né, antes da NFE 4.0, eu tinha aqui o meu valor do ICMS sendo calculado com o valor de R$200, com a incidência da alíquota de 20%, e depois da NFE 4.0, eu tenho que segregar essa alíquota de 20%, eu tenho que formar 18% como alíquota de ICMS e tenho que formar 2% como percentual de fundos de combate à pobreza. Então, meu valor de ICMS passa a ser 180. Eu tenho aqui um novo campo, que é a base cálculo do Fundo de Combate à Pobreza, que na maioria das situações vai acompanhar a base cálculo do ICMS. Então, aqui nesse exemplo, a base cálculo do Fundo de Combate à Pobreza está com valor de R$1.000, acompanhando aí a base cálculo do ICMS de R$1.000. Eu tenho o percentual de Fundo de Combate à Pobreza de 2% e o valor do Fundo de Combate à Pobreza de R$20. Tá? Então, somando aí o valor do ICMS mais o valor do Fundo de Combate à Pobreza depois da NFE 4.0, dá o valor de R$200, que é o mesmo valor de R$200 que era informado no campo valor de ICMS antes da NFE 4.0. Agora vamos entender os campos relacionados o Fundo de Combate à Pobreza retido por substituição tributária. Tá? Então aqui eu tenho o MVA de 70%, eu tenho o cálculo da base cálculo do CMST, aplicando esse MVA, chegando ao valor de R$1.700 como base cálculo para aplicação do CMST. E aí, antes da NFE 4.0, eu informava a minha alíquota de CMST cheia, né, com valor de 20%, somando os 18% de ICMS mais os 2% do Fundo de Combate à Pobreza, tá? E descontando o valor do ICMS da operação de R$200, chegava ao valor do ICMST de 140. Né? Então, o cálculo do ICMST ele tem que sempre descontar, né, o valor do ICMS da operação. Né? Então, fazendo aqui mentalmente aí esse cálculo, eu aplico 20% sobre a minha base de 1.700, chego no valor de R$340, subtraio desse valor o valor do ICMS de R$200 da operação e chego no valor do ICMST de R$140. Então, com a NFE 4.0, tá, o cálculo do ICMS-ST ele continua seguindo a mesma metodologia, a diferença é que agora eu tenho que segregar
tá? Eu tenho um campo específico para o valor do Fundo de Combate à Pobreza ST e o meu campo, o valor do ICMS ST, ele tem que ser calculado, né, desconsiderando o valor do Fundo de Combate à Pobreza ST. Tá? Então, depois da NFE 4.0, nessa mesma operação, eu tenho aqui o valor do ICMS-ST sendo calculado como R$ 126 e tem o valor do Fundo de Combate à Pobreza ST sendo calculado com o valor de R$ 14. E é interessante notar que, somando o valor do ICMS-ST e o valor do Fundo de Combate à Pobreza ST, 126 mais 14, eu chego no mesmo resultado de R$ 140, que era o resultado correspondente ao valor do ICMS-ST antes da NFE 4.0. Tá? Então, esse exemplo deixa claro que a única diferença aí com a introdução da NFE 4.0, que também nas informações relacionadas à substituição tributária do ICMS, que o valor do Fundo de Combate à Pobreza e Substituição Tributária ele passa a ser informado num campo específico que não existia antes da NFE 4.0, e como essa informação passa a ser informada nesse novo campo, eu preciso subtrair esse valor do Fundo de Combate à Pobreza ST do valor do ICMS-ST que era informado antes da NFE 4.0, que era o valor de R$ 140 nesse exemplo aqui. Então, subtraindo os R$ 14 do Fundo de Combate à Pobreza ST, eu chego no valor de ICMS-ST de R$ 126 depois da NFE 4.0. Ok? Então, avançando um pouquinho aqui, a gente tem o grupo 3, que é o grupo do FCP retido anteriormente por substituição tributária. Esse grupo ele foi criado para atender aquele caso que eu apresentei aí no início aí do nosso treinamento, né? De uma empresa que compra um produto sujeito à substituição tributária de ICMS e faz a revenda desse produto, e aí nessa revenda tem que informar as informações do ICMS-ST retido anteriormente, né, por substituição tributária. E aí na NFE 4.0 foram criados esses 4 novos campos: a alíquota do ICMS-ST retido suportado pelo consumidor final, base de cálculo do FCP retido anteriormente por ST, percentual do FCP retido anteriormente por ST e valor do FCP retido anteriormente por ST. E aí esses novos campos eles passam a ser apresentados nas seguintes situações tributárias de ICMS: 60, ICMS cobrado anteriormente por ST, e 500, ICMS cobrado anteriormente por ST. O cenário de negócio dessas duas situações tributárias é o mesmo, tá? A única diferença é que a situação tributária 500 ela é aplicada para as empresas optantes pelo Simples Nacional, tá? Então, assim, de forma bem objetiva, esses novos campos foram criados para que, em algumas situações, tá, a critério de cada unidade da federação, nem sempre é obrigatório prestar essas informações numa operação de revenda, mas que se pudesse informar, segregar também a informação do FCP, do Fundo de Combate à Pobreza retido anteriormente por substituição tributária. E para ficar claro como utilizar esses novos campos, a gente pode também apresentar um exemplo, tá? Então vamos considerar um exemplo de uma empresa que comprou 100 unidades de um determinado lote A de um produto de uma indústria, e que essa operação de compra ela foi tributada com substituição tributária de ICMS, e com as seguintes informações: olha, valor de compra do produto R$1.000, quantidade comprada do lote A 100 unidades, base de cálculo do ICMS-ST R$1.700, MVA 70%, alíquota de ICMS-ST de 18%, valor do ICMS-ST de R$126, percentual do FCP-ST de 2% e valor do FCP-ST de
R$14, tá? Então, a empresa comprou esse produto da indústria, deu entrada desse produto no estoque, com esse lote A, e aí no momento da revenda, essa empresa vai selecionar esse lote A, vai fazer a venda para um determinado cliente desse lote A, e aí vamos supor aqui nesse exemplo, nesse cenário, que eu estou fazendo a venda de 50 unidades desse lote A, tá? E que o valor da venda dessas 50 unidades é de R$2.000. Tá? Então o valor da venda é de R$2.000 e quantidade vendida do lote A de 50 unidades. Então, isso fica a critério de cada unidade da federação, tá? Exigir a apresentação dessas informações. Aqui no exemplo, a gente está considerando o caso da unidade da federação exigindo a apresentação dessas informações na geração da NFE, com a situação tributária de ICMS 60, né, para as empresas no regime normal, e 500 para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Então aqui vamos ao antes e depois, tá? Então aqui no antes da NFE 4.0, no momento da compra, eu fiz a compra aqui do produto no lote A, 100 unidades, pelo valor de R$1.000, com o valor de CMST de R$140. E aí no momento da revenda, né, desse lote A de 50 unidades pelo valor de R$2.000, antes da NFE 4.0, nós já tínhamos esses dois campos aqui, olha, base cálculo do ICMS retido anteriormente por ST e valor do ICMS retido anteriormente por ST, que já podiam ser informados, tá? Antes da NFE 4.0. E aí, o sistema hoje está preparado para buscar essas informações lá no lote, que foi escolhido na hora de gerar a NFE. O sistema tem como checar essas informações lá no documento de entrada, da base cálculo do CMST, que nesse caso aqui é 1.700, e do valor do ICMST, que nesse caso aqui é 140, e informar essas informações na geração da NFE de forma proporcional à quantidade que está sendo vendida. Tá? Então aqui a quantidade que está sendo vendida é de 50 unidades, então essa quantidade equivale à metade, né, da quantidade que foi comprada. Então, aplicando aí nossa regra de 3, a famosa regra de 3 aí da matemática, né, eu tenho aqui a base cálculo de CMS retido anteriormente por ST de R$850, que equivale à metade do valor de R$1.700. E eu tenho aqui o valor do ICMS retido anteriormente por substituição tributária de R$70, que equivale à metade do valor de R$140. Isso tudo já existia antes da NFE 4.0. E aí, com a entrada da NFE 4.0, o que foi criado aí para essas situações tributárias 60, 60 e 500, foram esses 4 novos campos, tá? Então, também agora, quando for o caso, né, tem que se segregar aqui o valor do FCP retido anteriormente por ST, tá? Então, vamos aqui ao exemplo depois da NFE 4.0. Então, vamos imaginar que na compra eu comprei esse lote A do produto com um valor de CMST de R$126 e com um valor de FCP-ST de R$14. Veio destacado lá no XML da nota do meu fornecedor. Eu dei entrada desse produto no estoque, no lote A, com essa informação do valor do FCP-ST segregada lá no campo do sistema, no documento de entrada. Quando eu fizer a revenda, né, desse mesmo lote A, nas mesmas condições aqui, o valor do produto de R$2.000, quantidade vendida de R$50, eu novamente aqui eu tenho que aplicar a regra de 3, né? Então estou fazendo a venda de 50% da quantidade do meu lote A, tá? Então o valor do ICMS retido anteriormente por ST, depois da NFE 4.0, vai ser de R$63. Tá? Por que R$63? Porque é 50% do valor de R$126 da entrada.
o meu valor do FCP retido anteriormente por ST vai ser de R$ 7,00. Por que R$ 7,00? Porque corresponde a 50% do valor do FCP ST na entrada. O mesmo critério é utilizado para calcular a base de cálculo do ICMS retido anteriormente por ST, R$ 850, corresponde a 50% da base de cálculo do ICMS-ST de R$ 1.700, e a base de cálculo do FCP retido anteriormente por ST de R$ 850, que também corresponde a 50% da base de cálculo do FCP-ST de R$ 1.700. Tá? Aqui no campo percentual FCP retido anteriormente por ST, esse percentual deve ser exatamente igual ao percentual do FCP-ST na entrada, então é a mesma informação de 2%. E esse novo campo, a alíquota suportada pelo consumidor final, há uma orientação na nota técnica que instituiu aí a NFE 4.0, para que esse campo seja preenchido com o somatório aí da alíquota de CMS-ST e o percentual do FCP-ST. Então, no caso, aqui ele está sendo preenchido com o valor de 20%. Tá? Então, basicamente, foram criados novos campos aí na NFE 4.0 para que eu pudesse também segregar essa informação do Fundo de Combate à Pobreza nas operações que também estão sujeitas aí à incidência do Fundo de Combate à Pobreza, mas no caso em que ele foi retido anteriormente, né, por substituição tributária, e essas operações elas são geradas com a aplicação das situações tributárias de ICMS 60, no caso das empresas de regime normal, e 500 no caso das empresas optantes pelo Simples Nacional. Tá? E como preparar a minha empresa para atualização de versão. Tá? Então, antes da migração para a NFE 4.0, a nossa recomendação, primeira recomendação, é você fazer uma pesquisa de todos os NCMs vinculados aos seus produtos, tá? Para que você possa focar a sua análise nesses NCMs. Tá? Então, aqui no sistema Nomos, você pode acessar a tela NCM. E aí nessa tela a gente tem uma tabela de NCMs, e nessa tela você pode fazer uma pesquisa aqui, olha, por esse campo, possui produto vinculado? Sim, e pesquisar. E aí com essa pesquisa aqui você vai encontrar todos os NCMs na sua base de dados que tem pelo menos um produto vinculado, e aqui você consegue ver a quantidade de produtos vinculados a esses NCMs. Tá? Então aqui na nossa base de treinamento, a gente tem dois NCMs que foram vinculados com produtos. Tá? E aí a nossa recomendação, depois que fizer essa pesquisa aqui, é basicamente copiar, tá? Copiar e colar esses NCMs para uma planilha Excel. Tá? Então aqui a gente pode colar especial valores, tá? E aí a gente, nesse artigo aqui, a gente colocou aqui um exemplo de planilha que pode ser utilizada aí para organizar, para facilitar a busca da informação do Fundo de Combate à Pobreza para cada NCM utilizado pela sua empresa e para cada unidade da federação que a sua empresa faz operações. Tá? Então, aqui está uma imagem dessa tabela. Essa imagem foi criada a partir de uma planilha Excel. A planilha Excel está aqui. Tá? Quem quiser ter acesso a essa planilha Excel, nós podemos enviar sem problema. Tá? Então, a recomendação é basicamente fazer essa exportação, tá? Depois copiar essas informações aqui para essa planilha aqui, copiar e colar. Tá? Então, com isso eu tenho todos os NCMs de todos os produtos que eu tenho cadastrado no meu sistema. E aí, para esses produtos, eu pedi ajuda ao departamento fiscal aí da minha empresa para entender qual o percentual de fundo de combate à pobreza desses produtos nas unidades da federação que a minha empresa atua. Tá?
tá? Então, se a minha empresa está no Rio de Janeiro, por exemplo, e eu só faço operações internas, eu só preciso me preocupar em buscar o percentual do Fundo de Combate à Pobreza, dos NCMs dos produtos da minha empresa no Rio de Janeiro, certo? Então, só preciso me preocupar em preencher essa coluna aqui. Agora, se a minha empresa está no Rio de Janeiro e ela faz operações para São Paulo e para Santa Catarina, por exemplo, aí eu tenho que me preocupar, para todos os NCMs dos meus produtos, eu obter a informação do Fundo de Combate à Pobreza para o Rio de Janeiro, para São Paulo e para Santa Catarina. E aí a recomendação é que essa informação ela seja preenchida nessa planilha antes de migrar o sistema para a NFE 4.0, porque isso vai exigir uma análise, né, uma pesquisa pelo Departamento Fiscal da sua empresa. Infelizmente, nem sempre é fácil conseguir buscar essa informação do Fundo de Combate à Pobreza. Existem sistemas fiscais que ajudam bastante a prestar esse tipo de informação, mas essa informação não é tão fácil de ser buscada. Então, o ideal é que haja essa preparação antes da atualização da versão, para que depois que se faça a atualização de versão do sistema com a NFE 4.0, a sua empresa não precise mais investir nessa busca, né, da informação. A informação já esteja disponível aqui nessa planilha Excel, e vocês só se preocupem em consultar essa informação aqui e cadastrar ela no sistema, nos cadastros adequados, para que o sistema fique totalmente preparado aí para emitir as notas fiscais na versão 4.0, tá? Então é esse passo que está sendo descrito aqui no nosso artigo. Depois que preencheu essa planilha, tá, com o percentual de fundos de combate à pobreza de todos os NCMs, de todas as unidades de federação que a sua empresa faz operação, o próximo passo que nós sugerimos que seja seguido pela empresa é acessar a tela de regras de tributação. Então vamos acessar ela aqui. E aí na tela de regras de tributação, pesquisar pelas regras de tributação de ICMS. Aqui nessa base de treinamento nós temos só 4 regras de tributação de ICMS, mas a gente sabe que na prática, dependendo da complexidade aí da operação da empresa, pode ser que a empresa tenha centenas de regras de tributação, né, de ICMS, então pode ser utilizado esse campo aqui, olha, a quantidade de registros por página, para que você adeque aí o resultado dessa pesquisa e você consiga ver todas as suas regras de tributação de ICMS numa única página, aqui no momento da pesquisa. Depois que você fez essa pesquisa, a nossa recomendação é copiar aqui essas regras, tá? E novamente colar numa planilha Excel as informações dessas regras aqui. Tá? A gente tem uma planilha Excel aqui que foi preparada, é uma planilha simples, mas quem quiser receber essa planilha para facilitar a preparação, nós temos essa planilha aqui já pronta, podemos enviar. Então, basicamente, pegar aqui as regras que foram copiadas aqui, copiar e colar para cá, tá? E com essas regras aqui, o foco tem que ser avaliar cada regra, tá? Entender o cenário em que é aplicada aquela regra, qual o tipo de movimentação, quais são as unidades da federação envolvidas, quais são os NCMs de produtos envolvidos na aplicação daquela regra, e você definir ali no cadastro de regras de tributação a informação desses 2 novos campos-chave aí para migração para a NFE 4.0, que é o percentual do FCP e o percentual do FCP-ST, tá? Então, para cada regra deve haver essa preocupação, e aí com esse trabalho prévio aqui de levantamento do percentual do FCP por NCM, por unidade da federação, facilita bastante esse outro trabalho aqui de preparação, de você registrar o percentual do FCP e o percentual do FCP-ST, que deve ser preenchido em cada uma das regras de tributação de ICMS, que já
já foram cadastradas no sistema antes da atualização da versão para a NFE 4.0. Tá? Então é isso que está sendo descrito aqui no artigo. Tá? Quem quiser receber essa planilha, é só pedir para o suporte da Nomos, que a gente envia essa planilha para facilitar esse estudo, essa preparação antes da atualização da versão. E o que fazer, né, no sistema Nomos após a atualização de versão. Tá? Então, após a atualização de versão, o foco deve ser editar as regras de tributação de CMS, tá? Editar todas as regras de tributação que tiverem percentual de FCP maior do que zero ou percentual de FCP-ST maior que zero. Tá? Por quê? Porque, como padrão, com a atualização da versão para a NFE 4.0, esses novos campos, percentual de FCP e percentual de FCP-ST, vão ser criados com valor vazio. Tá? E aí, para a geração de NFE, tá? Se esse campo está com valor vazio, ou a operação que eu estou fazendo ali, que está sujeita àquela regra de tributação, não tem incidência de percentual de FCP ou de percentual de FCP-ST, se eu não editar aquela regra, o sistema já vai emitir a nota fiscal de acordo, tá? Não vai ter nenhum problema de rejeição. Então, o foco da revisão aí das regras tem que ser em todas as regras, em que nesse estudo prévio aqui, você verificou que o percentual do FCP deve ser preenchido com um valor maior do que zero, ou o percentual do FCP-ST deve ser preenchido com um valor maior do que zero. Tá? E aí aqui no artigo a gente apresenta dois exemplos de revisão das regras. Tá? Primeiro, com uma situação tributária 00, que é uma situação tributária de CMS muito comum, tributada integralmente. Então vamos ver isso aqui no sistema. Eu tenho aqui uma regra com a situação tributária 00, vou editar ela. Então, aí, após a migração para a NFE 4.0, considerando que essa aqui é uma operação interna, tributada integralmente, sujeita à alíquota de CMS de 18%, um percentual do fundo de 2%, o correto é que essa regra seja parametrizada no sistema dessa forma aqui, olha. A alíquota de CMS 18% e percentual do fundo 2%. Tá? Então, atenção, tem que informar o percentual do fundo no novo campo, percentual do FCP, e o valor informado nesse novo campo deve ser subtraído aqui da alíquota ICMS. Tá? Então, antes da NFE 4.0, como não tinha o campo percentual FCP, essa regra muito provavelmente estava parametrizada assim, ó, alíquota ICMS 20% e percentual do FCP vazio. Então, eu pesquisei lá os NCMs dos produtos envolvidos aqui com a aplicação dessa regra e vi que esse NCM, nessa unidade da federação, por exemplo, considerando que essa regra aqui é uma operação interna no Rio de Janeiro, tem a alíquota de CMS de 18% e percentual do Fundo de Combate à Pobreza de 2%. Tá? Então, antes da NFE 4.0, a alíquota de CMS era informada com valor de 20%, somando a alíquota de CMS mais o percentual do fundo. Isso antes da NFE 4.0. Depois, né, com a migração da NFE 4.0, eu tenho que fazer isso aqui, olha. A minha alíquota de CMS ela cai para 18%, e aqui, no percentual do FCP, eu informo o valor de 2%. Tá? Então, é importante isso ficar claro, e é importante ser feita essa revisão para que as notas geradas após a migração da NFE 4.0 sejam geradas com a informação correta do percentual do Fundo de Combate à Pobreza e informação correta da alíquota de CMS. Tá? Inclusive, há a previsão da Cefaz fazer a checagem, conforme a unidade da federação e o NCM do produto,
fazer a checagem se o percentual do Fundo de Combate à Pobreza está sendo informado corretamente na geração da NFE. E se não for informado corretamente, provavelmente a sua nota vai ser rejeitada no momento da geração. Então, a própria Cefaz, aplicando essas regras de rejeição, ela vai forçar a sua empresa a utilizar as alíquotas corretas do percentual de fundos de combate à pobreza naquela operação. E aí tem que ficar muito atento que, além de informar a alíquota correta no percentual de fundos de combate à pobreza, não pode esquecer de subtrair a alíquota de ICMS do valor do percentual de fundos de combate à pobreza, senão a sua alíquota de ICMS vai ficar errada na geração da nota fiscal eletrônica. Tá? Então, eu vou salvar aqui. E aí, o outro caso que está sendo apresentado aqui no artigo é também de uma situação tributária muito comum, que é a situação tributária 10, que é a tributada com substituição tributária para as empresas do regime normal. Tá? Então, vamos ver esse caso aqui na nossa base de treinamento também. Eu posso ver aqui, olha, CST 10, Rio de Janeiro, uma operação interna, com ICMS 18% e fundo de 2% e MVA de 70%. Vou editar essa regra aqui. E aí, novamente, fique atento aqui à criação dos novos campos. Então, aqui dentro do quadro ICMS, a gente tem os novos campos que foram criados na NFE 4.0, base cálculo da FCP, percentual da FCP e valor da FCP. Dentro do quadro ICMST, nós temos os novos campos que foram criados na NFE 4.0, base cálculo da FCP retido por substituição tributária, percentual do FCP retido por substituição tributária e valor do FCP retido por substituição tributária. Os campos de input aqui, né, que tem que ser revisados após a migração para a NFE 4.0 são percentual do FCP e percentual do FCP retido por substituição tributária. E aí, aqui vale a mesma questão que a gente vem falando aqui no treinamento, né? Então, se entender esse conceito-chave, fica bem fácil de entender todas as mudanças que foram feitas relacionadas ao Fundo de Combate à Pobreza aí na NFE 4.0. Então, na NFE 4.0 foram criados novos campos para segregar a informação do Fundo de Combate à Pobreza. Então, essas informações precisam ser segregadas nas regras de tributação. Então, antes da NFE 4.0, essa regra aqui, ela muito provavelmente ela estava assim, olha, a alíquota de ICMS 20 e esse campo aqui não existia. E aí, com a migração para a NFE 4.0, eu tenho que preencher assim, olha, alíquota de 18, percentual do fundo 2, tá? Logicamente, considerando que essa regra aqui está envolvendo um produto com um NCM em uma unidade da federação, em que esse produto tem alíquota de ICMS de 18% e percentual de fundo de 2%, tá? Atenção, pessoal, não são todos os produtos que têm percentual de fundo de combate à pobreza, tá? Tem muitos produtos, muitos NCMs que não têm aplicação do fundo de combate à pobreza. Tem algumas unidades da federação que também não têm aplicação de fundo de combate à pobreza. Então, são essas duas variáveis chaves aí que tem que considerar na análise do percentual do fundo de combate à pobreza. É o NCM do produto e a unidade da federação. Ok? Por isso que é importante aquele trabalho prévio lá na planilha Excel, para você fazer esse estudo prévio por NCM e unidade da federação e você saber qual o percentual de fundo de combate à pobreza que tem que ser aplicado para cada NCM e para cada unidade da federação. E aí a mesma coisa aqui dentro do quadro de CMST. Tá? Então, antes da NFE 4.0, essa regra aqui provavelmente estava preenchida assim, olha, alíquota de CMST 20, e esse campo aqui não existia, percentual do FCP retido por substituição tributária. E aí, com a migração para a NFE 4.0, é preciso segregar essa informação, também relacionada à substituição tributária. Então, aqui eu tenho que mudar o campo alíquota CMST para 18 e tenho que informar aqui o percentual de FCP retido por substituição tributária no valor de 2%. Ok?
salvei aqui a minha regra. Tá? Então é essa revisão que tem que ser feita, pessoal, nas regras de tributação, após aí a atualização do sistema para a NFE 4.0. E por fim, é preciso ficar muito atento às operações interestaduais. Tá? Então, nas operações interestaduais, eu tenho operações interestaduais que não estão sujeitas à aplicação do ICMS-ST, né? Não estão sujeitas à aplicação da substituição tributária do ICMS. Aqui eu tenho um exemplo na nossa base de treinamento, olha, CST 00, tributado integralmente, uma operação interestadual aqui do Rio para São Paulo, então de um produto nacional, alíquota ICMS de 12%, e aí nessa operação interestadual não sujeita à substituição tributária de ICMS, o percentual do FCP ele vai sempre com valor zero ou vazio, tá, pessoal? Tanto faz, para o sistema NOMOS, se você informar o valor zero ou vazio aqui, o sistema, no momento da geração da NFE, ele vai desconsiderar esse campo. Tá? Então, operação interestadual não sujeita à substituição tributária de ICMS, o percentual do Fundo de Combate à Pobreza ele tem que ser sempre preenchido com valor zero ou vazio. E quando eu estiver diante de uma operação interestadual sujeita à substituição tributária de ICMS, tá? Aí vai depender aí se as unidades da federação envolvidas têm algum convênio, algum protocolo que regule a aplicação da substituição tributária nos produtos envolvidos aí na operação. Eu tenho aqui um exemplo de uma regra de tributação com aplicação de substituição tributária numa operação do Rio de Janeiro para São Paulo, tá? E aí no quadro ICMS aqui eu tenho a aplicação da alíquota ICMS de 12%, tá? Que é a alíquota interestadual de ICMS para produtos com origem nacional, entre o Rio e São Paulo. Novamente aqui o percentual do FCP ele tem que ser zero ou vazio, tá? Não há de se falar em percentual do FCP aqui na operação interestadual relacionada ao ICMS. E no quadro do ICMS ST, é importante ressaltar, quando a gente fala de ICMS ST numa operação interestadual, eu tenho sempre que analisar a UF de destino, né? Então, isso aqui é uma regra de tributação com operação do Rio para São Paulo, né? Eu tenho que avaliar se os NCMs dos produtos envolvidos aqui nessa regra de tributação, se eles têm fundo de combate à pobreza em São Paulo, né? no destino. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou tratando aqui uma regra em que os NCMs envolvidos aqui dos produtos, lá em São Paulo, a alíquota de ICMS deles é de 18% e eles não têm aplicação de fundo de combate à pobreza lá em São Paulo. Tá? Então, por isso que a alíquota de ICMS-T ficou com o valor de 18% e o percentual do fundo de combate à pobreza retido por substituição tributária ficou com o valor de zero. Tá? Então, ponto de atenção em relação à operação interestadual sujeita à substituição tributária de ICMS, que eu tenho sempre que considerar, na minha análise, o percentual do fundo de combate à pobreza na unidade da federação de destino dessa operação interestadual. Ok, pessoal?